fiquei pensando nas inúmeras possibilidades que a gente poderia falar, mas lembrando do tempo que eu era estudante, eu sempre gostei muito de ouvir, até hoje, inclusive, eu gosto muito de ouvir a história de vida e o passo a passo, o porquê das escolhas dos meus colegas que já estão mais graduados, né? Eu tenho mais experiência no mercado. Então, eu acho que é uma das maneiras de começar hoje. Então, eu vou começar falando aqui das instituições que eu passei, por que eu fiz aquela escolha, por que eu fui para essa instituição. E fiquem à vontade por fazer perguntas aí no chat, vão escrevendo tudo. E na hora de perguntas e respostas, eu e a Germana, a gente vai estar lá para responder, tudo bem? Falando aqui da experiência de construir carreira internacional, a minha experiência ela foi muito acadêmica. Então, aqui, como hoje que eu vou falar da minha experiência nos Estados Unidos, né? Mas hoje em dia, a minha posição, sim, é uma posição internacional, por envolver outros países, mas hoje o foco vai ser na minha experiência como postdoc e research scientist, quando eu estava nos Estados Unidos. Tudo bem? Então, vamos começar aqui. Como que foi o meu sistema de educação e treinamento, né? Como que foi o meu passo a passo? Eu sou formado em agronomia pela Universidade Federal de Uberlândia, na turma de 2008 e 2013, que formou em 2013. Eu sempre quis ir para pós-graduação, né? Então, a academia sempre foi um foco muito grande na minha formação. Então, eu já sabia que eu tinha que planejar um currículo desde o começo, desde 2008, no meu primeiro semestre. Então, eu sabia que eu tinha que planejar um currículo para conseguir uma vaga de mestrado e depois de doutorado. Tudo bem? Então, durante a minha graduação, eu foquei muito em todas as oportunidades que tinha no departamento de agronomia aqui da Federal de Uberlândia. Hoje, para vocês saberem, hoje eu estou morando aqui na Universidade de Uberlândia, mas depois eu explico como é que eu voltei a morar aqui. Então, eu fiz parte do programa PET, que é o Programa de Educação Tutorial. Então, a gente teve aí importantes interações, tanto de pesquisa, ensino e extensão. Foco aqui no extensão, porque esses projetos de extensão desenvolvidos na minha graduação, eles me ajudaram muito quando eu estava aplicando para vagas acadêmicas nos Estados Unidos, posteriormente, tudo bem? Então, keep in mind, né? Lembre-se que atividades que você faz na graduação, elas podem influenciar, inclusive, a sua aplicação, por exemplo, para uma vaga de professor numa universidade americana, certinho? Durante a graduação, eu também fui bolsista de iniciação científica, depois bolsista de projeto de extensão, e também tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Então, o meu primeiro contato internacional mesmo foi na graduação, durante um ano que eu fiquei no Instituto Superior de Agronomia, em Portugal, em Lisboa. Eu acho que essa experiência ela foi muito válida pelo fato de abrir a minha cabeça, né, o meu mindset, para essa possibilidade de trabalho internacional, que até então eu não via isso como uma possibilidade. É muito interessante que na nossa formação acadêmica, até a gente ouvir alguém falar que era possível, a gente não faz associação, né? Então, essa experiência, para mim, ela foi muito, muito importante para me desenvolver não só como profissional, mas como pessoa, né? Essa experiência com outros povos, outras culturas, foi muito enriquecedor. Depois disso, eu fiz o mestrado em genética e melhoramento de plantas pela Unesp Jaboticabal, né? O que acontece, eu sempre quis trabalhar com melhoramento de forrageiras tropicais, braquiária. Então, a minha escolha aqui ela foi bem estratégica em escolher uma cultura que tivesse uma proximidade com gramíneas. Então, eu escolhi fazer parte do laboratório de milho, de melhoramento de milho, na época, e fiz a parceria com a Embrapa Gado de Corte, que eu já vou falar um pouquinho, para ter essa experiência aí com o melhoramento de braquiária, basicamente. Tudo bem? Então, aqui na Unesp Jaboticabal, na época, foi muito interessante que eu tive uma base muito forte em termos de melhoramento clássico e análises multivariadas, análises estatísticas. Isso me deu uma base bem interessante e me preparou muito bem para um doutorado, que eu já fui para outra instituição, né? Então, aqui o meu doutorado, eu fui para Exalc, em Piracicaba, que foi onde eu tive a oportunidade aí de trabalhar com o Germano, e estou muito feliz dele estar aqui hoje para a gente conversar com vocês, compartilhar os nossos caminhos, de certa maneira foram parecidos academicamente, e então fiquem à vontade para fazer perguntas, inclusive, para nós dois,
responderem a mesma pergunta. Então tá, aqui na Exalc eu fiz o doutorado entre 2015 e 2018, e eu também mantive a parceria com a equipe de melhoramento de forrageiras tropicais, de braquiária, da Embrapa Gado de Corte. Então, veja bem que a minha parceria com a Embrapa Gado de Corte começou em 2013, quando eu comecei o meu mestrado, e ela continuou até 2018, quando eu defendi meu doutorado. Tudo bem? Gente, se vocês não me ouvirem, vocês me avisem, viu? Senão eu fico falando aqui. Então, tá bom. Toda essa parte aqui na minha carreira, ela foi feita no Brasil, em instituições brasileiras, tá? Tirando aqui esse intercâmbio em Portugal. Durante o meu doutorado, eu tive a chance de fazer um intercâmbio sanduíche de 6 meses na Universidade de Wisconsin, com melhoramento de batata. Por que eu escolhi essa instituição e esse laboratório, né? O laboratório que eu fui, ele era especialista em poliploidia. Então, eu trabalhava no meu doutorado com uma espécie que era poliploide, que é a braquiária, né? Ela é um alotetraploide segmental, e nós aqui tínhamos muito conhecimento da parte de melhoramento da espécie, mas a parte de análise de dados genômicos e bioinformática era uma coisa que eu tinha que desenvolver. Então, nesse caso, a escolha desse laboratório em si, ela foi muito estratégica, pensando no desenvolvimento desse skill que era a bioinformática que eu precisava. Tudo bem? Então, essas escolhas, elas são muito importantes. Então, uma vez que eu já tinha uma base do melhoramento tradicional e do experimento com os especialistas principais, né, aqui na Embrapa Gado de Corte, o que me faltava seria essa parte de bioinformática de poliploides que eu fui obter dentro de um laboratório de melhoramento de batata. Tudo bem? O que foi interessante é que essa oportunidade, então, me abriu a chance de conseguir uma vaga de pós-doc com o Dr. Endelman, que eu já vou falar daqui um pouquinho. E eu fui pós-doc lá em Wisconsin de 2019 a 2021. Veja bem que é muito importante, e nós vamos ver, deixar claro os seus interesses profissionais para quem você quer trabalhar. Então, no meu caso, eu consegui a bolsa do PDSE para fazer o intercâmbio, o que posteriormente me abriu essa possibilidade de pós-doc, mas quando você não tem essa condição de fazer um intercâmbio durante seu doutorado ou mesmo seu mestrado, é importante utilizar as mídias sociais para entrar em contato com o pesquisador e deixar claro o seu interesse, tá? E aqui entra muito todas as suas experiências profissionais, inclusive aquelas experiências de extensão que eu havia falado lá da graduação. Então, quando você está pensando no mercado internacional, principalmente aqui nos Estados Unidos, que é o caso que eu conheço, né, pela minha experiência, o seu tempo voltado para a sociedade, o seu tempo fazendo esse trabalho de outreach, né, esse trabalho de extensão, ele é muito bem valorizado. Tudo bem? Então, aqui em 2019, 2021, eu consegui uma outra posição, que foi como pesquisador, research scientist, na Dakota do Norte. Correto? E eu fiquei por 1 ano trabalhando aqui com melhoramento de trigo, né? Então, veja bem que eu iniciei toda a minha carreira sempre pensando no melhoramento de forrageiras, que é uma paixão que eu tenho, inclusive, hoje, que é a braquiária, mas ao longo da minha carreira, devido às oportunidades que foram aparecendo, eu fui me adaptando e utilizando o conhecimento anterior para me dar passo seguinte, para me dar suporte nos passos seguintes, certo? Então, como eu sei que, por exemplo, a cultura das forrageiras tropicais, ela é mais concentrada nas regiões tropicais, o que é óbvio, né? Então, pensando nos Estados Unidos, o melhoramento de braquiária ele vai ser feito ali na Flórida, na região da Flórida. Isso restringiria muito as minhas opções de pós-doc. E nós sabemos que, geralmente, o pós-doc é uma opção passageira. Então, a gente tem que saber utilizar esse momento de uma forma estratégica para você desenvolver um skill ou um conhecimento que está te faltando, tá? Então, no caso aqui, eu tive um conhecimento de melhoramento clássico, eu tive um conhecimento do melhoramento de 2 culturas, né, que era a braquiária e o milho. No doutorado, houve a chance da gente fazer a genotipagem da população, então me aprofundei bastante na análise de dados, principalmente aí no uso de R, então aprendi a linguagem R,
que depois abriu outros caminhos dentro da minha carreira, né, que não foram planejados, que eu já vou falar. E como a gente conseguiu a genotipagem da população, eu desenvolvi a parte de predição genômica, associação genômica, que são ferramentas dentro do melhoramento, né, ferramentas bem importantes quando a gente pensa em melhoramento clássico. Quando eu vim para o pós-doc em Wisconsin, é um laboratório, como eu havia falado, que é reconhecido pela parte de bioinformática e genômica, né, de espécies poliploides. No entanto, surgiu uma nova área na época, uma oportunidade de uma linha de projeto, que era a parte de fenômica. Eu, até então, eu nunca tinha trabalhado em fenômica diretamente, né, nunca tinha sido responsável pelo projeto. Então, eu vi nisso uma super oportunidade de desenvolver uma linha de pesquisa que até então, para mim, não fazia parte do meu set de skills, o que poderia me deixar aí, talvez, mais competitivo para achar uma vaga mais estável no mercado de trabalho. E foi realmente o que aconteceu, porque quando surgiu essa oportunidade aqui na Dakota do Norte, como Research Scientist, foi justamente para implementar os pipelines de fenômica e genômica do programa de melhoramento de trigo, do Spring Wheat, na Dakota do Norte. Então, veja bem, algo que eu havia desenvolvido no meu doutorado, né, e outro no meu pós-doc, que não havia, embora tenha sido estrategicamente escolhido, não foi planejado. Entre as áreas que tinha opção na época que eu cheguei em Wisconsin, a parte de fenômica foi a que mais me atraiu. Tudo bem? Foi claro isso? Então, isso abriu as portas para uma posição que seria uma posição bem mais estável na minha carreira internacional. Então, tudo bem. E, além disso, hoje, então, no final do ano passado, surgiu essa oportunidade de assumir essa grande responsabilidade de ser o líder em pesquisa em fenômica e envirômica para a Latinoamérica, dentro da Syngenta, né? Então, essa foi a primeira vez que eu realmente tive essa chance de vir para o mundo corporativo, de vir para a indústria, o que é uma realidade bem diferente da academia. Eu acredito que é importante, sabe, para o profissional ter essa mudança de instituição, essa mudança de realidades, porque te faz abrir a cabeça para diferentes possibilidades enquanto profissional, né? Então, muitas coisas que eu não sabia realmente que existia, hoje em dia eu tenho aprendido muito. E por ser uma vaga de liderança, ela literalmente te auxilia no desenvolvimento dos seus skills para influenciar, nos seus skills para planejar e se adaptar rapidamente conforme a necessidade do mercado, conforme a necessidade da empresa. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu coloquei esse slide aqui, principalmente, provavelmente o Germano vai falar algo parecido, é para você sempre pensar nos seus próximos passos. Então, quando eu escolhi para Dakota, para Wisconsin, como a vaga de pós-doc, eu já sabia que essa vaga seria temporária, então eu já estava planejando o meu próximo passo, entendeu? Seja uma vaga de professor, seja uma vaga de pesquisador. Então, isso já fazia parte do plano. Para isso, entra exatamente aquilo que eu havia falado. Então, o que eu já tenho bem desenvolvido? Naquela época, eu já tinha bem desenvolvido a parte de análise estatística e a parte de genômica, mas eu não sabia a parte de fenômica. Então, era o que eu poderia melhorar. Tudo bem? Pensando na estratégia da minha carreira, né? Por que isso é importante? Porque isso te ajuda a escolher qual laboratório, ou qual instituição, e mesmo qual a posição que eu quero ir. Então, por exemplo, se é uma característica, um skill, um conhecimento que eu quero conseguir, é muito importante que eu vá para laboratórios que já têm o conhecimento já desenvolvido, tá? E que você consiga aí pegar essa experiência com outros colegas que já vêm desenvolvendo a área há algum tempo. Se eu penso ir se eu já tenho, agora pode ser uma outra realidade. Por exemplo, eu quero desenvolver a minha parte de liderança, a minha parte de condução ou manejar projetos. Então, eu já tenho um conhecimento adquirido e eu tenho que procurar uma instituição ou uma posição que me dê a chance de liderar. Tudo bem? Foi o que aconteceu muito na minha mudança para a Dakota do Norte naquela época. Eu já tinha um conhecimento de genômica e fenômica desenvolvido, pipelines de análise,
E eu precisava agora liderar pessoas e montar esquemas de melhoramento. Então, a mudança para a Dakota do Norte ela foi muito estratégica para desenvolver esse skill de liderança. Tudo bem? Aqui, novamente. Então, além de escolher a instituição e a posição, pensar no seu próximo passo, ele te ajuda, então, a escolher o projeto correto, né? Então, entre as opções de projetos que vocês podem, por exemplo, ter acesso ao começar uma nova posição, escolha aquele que seja mais desafiador para você, porque você não tem desenvolvido. Ou mesmo, se você já tem desenvolvido, foca na liderança, no desenvolvimento de comunicação científica, soft skills. Ok? Então, aqui é exatamente o projeto, né, que você queira participar para aprender ou liderar. Além disso, essa escolha é estratégica de parceiros de pesquisa. Nós vamos ver que, em algum ponto aqui na minha carreira, eu comecei a contactar colegas de outras instituições que tinham os mesmos interesses profissionais e que também eram, ou que já tinham conhecimento bem desenvolvido, ou estavam querendo desenvolver. Então, isso abre um leque de opções e networking. Ok? Vamos lá. Então, vamos aqui pensar nessas duas realidades que aconteceram. Só um momentinho, gente, tomar uma água aqui. Essas duas opções que eu acabei de falar. Então, aqui nós temos o laboratório do Dr. Enderman, em Wisconsin, no qual eu fui pós-doc, e aqui nós temos o laboratório do Dr. Andrew Green, que é o melhorista de trigo, o Dr. Enderman, melhorista de batata, que aqui o Andrew Green era na Dakota do Norte. Veja bem que, baseado na sua escolha, naquele conhecimento que você quer desenvolver, a escolha do laboratório, ela ajuda muito, né? Então, o foco nessa decisão ajuda muito. E o que você tem que olhar aqui é a origem do principal fonte de recurso do projeto que está te financiando o seu salário. O que eu estou falando aqui? Por exemplo, quando eu era pós-doc aqui em Wisconsin, a fonte do meu recurso, ela veio de grants, por exemplo, do USDA, ou de grants de pesquisa básica. Então, o foco aqui do meu trabalho, ele era muito relacionado no desenvolvimento de conhecimento básico, ou desenvolvimento de software, desenvolvimento de resultados de pesquisa científica, por exemplo, genômica, encontrar genes relacionados, por exemplo, a imagens coletadas com drones ou câmeras multiespectrais e hiperespectrais. Tudo bem? Então, a fonte quando vocês estiverem no momento de escolha de posições, ou mesmo escolha do recurso, veja bem de quem é a fonte que está financiando a sua bolsa, tá? Porque isso vai direcionar também no desenvolvimento do skill que você quer. Ok, aqui era uma fonte que exigia pesquisa básica. Na Dakota do Norte, o meu salário, ele era financiado principalmente pelo board de produtores rurais, ou as associações de produtores rurais, no qual o principal objetivo não era exatamente o artigo científico, mas o desenvolvimento de produtos. Então, o meu trabalho ele deveria ser voltado para o desenvolvimento na linha de melhoramento e uma parte de pesquisa mais aplicada. Como eu poderia deixar o processo de melhoramento ali do trigo mais eficiente para o lançamento de cultivares em tempo ou em qualidade maior. Tudo bem? Então, veja bem, a fonte da bolsa ou do salário que vocês estão recebendo, independente aqui do laboratório, vai definir qual tipo de skill ou conhecimento que você vai ter que desenvolver durante aqueles seus anos de trabalho. Faz sentido isso? Então, quando vocês tiverem essa oportunidade, parem e pergunte sobre a fonte e quais são as possibilidades de pesquisa, tudo bem? Quais são as linhas de pesquisa dentro do laboratório. Então, tá. O que acontece que é muito importante é esse desenvolvimento do networking, né? Então, quando você chega numa posição nova, ou mesmo quando você está planejando para onde ir, você tem que parar e pensar como que o meu trabalho ele pode fazer a diferença ou causar um impacto naquele momento, naquele local que eu estou, tá? Então, é importante você ter essa diminuição da sua frequência, ter essa diminuição dos seus pensamentos. A gente sabe, todos nós já passamos aí pela fase de pós-graduação e pós-doc,
nós sabemos como que pode ser termos momentos aflitos de indecisão, né? Isso faz parte, todos nós passamos. Mas o importante é você não deixar isso te afetar e fazer você acalmar e pensar com calma o que seria uma tomada de decisão estratégica que poderia causar impacto. O que eu pensei na época? Uma das áreas que eu gosto muito, que eu acho que é o próximo slide aqui, é o desenvolvimento de softwares, né? Então, isso aqui surgiu durante a minha carreira profissional, tá? Principalmente quando eu aprendi uma linguagem computacional, no caso o R. O que eu pensei na época? Uma pessoa de referência para mim, o Dr. Endelman, ele era desenvolvedor de software. E ele era reconhecido internacionalmente por desenvolver softwares. O que eu pensei? Uma estratégia interessante seria desenvolver software. O que eu posso fazer dentro do meu conhecimento, dentro da minha área de pesquisa, que pode causar algum impacto? Tudo bem? Então, esse foi o meu mindset da época. Agora, eu estou falando aqui de uma parte de desenvolvimento de software, mas você, na sua área mesmo de pesquisa, bioinformática, molecular breeding, enfim, qualquer área, você tem que parar, pensar nas pessoas que se destacam dentro da sua área, o que elas fazem de diferente, tudo bem? Uma vez que você identifica o que elas fazem de diferente, fica mais fácil você pensar em possíveis estratégias e aí alinhar o seu pensamento para você tomar uma decisão, por exemplo, eu acho que isso pode causar impacto e o meu conhecimento nessa área, ou a falta de conhecimento nessa área, se eu desenvolver algo relacionado a isso, pode me projetar no mercado de trabalho. Tudo bem? Então, aqui, o que é muito importante aqui, só voltando, é feedback, tá? Então, sempre trabalhe com feedback. Não sintam medo de receber críticas, sabe? Na verdade, eu adoro receber críticas porque isso me desenvolve, isso me faz ver pontos de falha que eu não via antes, tá? O feedback, ele pode ser positivo, assim, dando um suporte positivo para um comportamento que você já tem ou para um skill que você já tem, mas ele pode também ser aquela crítica construtiva que te faz desenvolver enquanto profissional, tudo bem? Um exemplo aqui, quando eu comecei a apresentar sobre fenômica, eu entrava direto na parte de aplicação, sem dar nenhum conhecimento básico antes. Então, uma vez um colega entrou em contato pelo LinkedIn e falou, olha, um feedback, né? Ele falou, olha, eu gostei muito da sua apresentação, mas para alguém que não é da área, a pessoa fica perdida. Eu acho importante você sempre começar com a sua apresentação com alguma coisa relacionada ao conhecimento básico, ou conceitos básicos do porquê que eu posso usar uma imagem, por exemplo, ou avaliar o espectro para fazer seleção de plantas. Então, isso era algo que eu não havia pensado, né, porque eu assumi que as pessoas entenderiam, e esse feedback voluntário pelo LinkedIn mudou a minha apresentação, que eu acho que hoje ela está um pouco mais robusta para as pessoas entenderem. Tudo bem? Então tá. Podem ir me avisando aí sobre tempo. Tudo bem? Desenvolvimento de softwares e pipelines é uma coisa que eu sempre gostei muito. Então, aqui eu só coloquei alguns dos trabalhos que eu tenho desenvolvido, o Germano também, ele conseguiu projetar a carreira dele através do desenvolvimento de softwares, principalmente internacionalmente. Então, aqui, por exemplo, em 2016, eu comecei a trabalhar num software que é para a avaliação aí de genética e melhoramento de plantas, para teaching. Em 2018 veio o Soil App, que era um software mais relacionado para análise de fertilidade do solo, física do solo, enfim, relacionado a questões de ciências dos solos. Em 2020 veio o Field Imager. O Field Imager, ele surgiu aí dentro de uma demanda, de uma necessidade que eu tinha para fazer as minhas análises, né, para cumprir as minhas atividades lá em Wisconsin. E ele surgiu em cima daquele pensamento, sabe? Que eu falei. Olha, como que as pessoas de destaque na minha área, como as pessoas da minha área, elas se destacam? Então, eu peguei o Dr. Endelman como referência. Desenvolvimento de software. Ele fez softwares na área de genômica. Que tipo de software poderia fazer a diferença agora dentro da área que eu trabalho? Que, no caso, eu tinha começado fenômica. Então, o Field Imager foi surgindo mais ou menos dentro desse mindset. Ok? Posteriormente, no ano passado, aí, surgiu um software em agricultura de precisão, então foi uma parceria em que colegas entraram em contato pelo LinkedIn, inclusive, e por recomendação, que é o networking,
para a gente desenvolver juntos. E mais recentemente, esse ano, a gente lançou aí um pipeline de análise que envolve tanto a parte de fenômica como melhoramento de plantas, que é o Bayes on Fly, né? Que é um trabalho aí que saiu dentro das minhas atividades na Dakota do Norte. Mas, sem dúvida, o trabalho que me projetou internacionalmente, inclusive, foi o Field Imager. Tudo bem? Podem mandar perguntas lá. Então, aqui alguns exemplos de como construir carreira, como construir networking e ajudando pessoas. Isso aqui é um ponto muito importante que eu descobri que, e muito sem querer, que ajudando, quanto mais pessoas você ajuda, o que parece óbvio, né? Mas até alguém te falar, não é, eu acho. Quanto mais pessoas você ajuda, maior é o seu networking. Amplia o seu networking, porque é aquele boca a boca. Então, quando eu ajudo um colega que estava precisando, por exemplo, de uma análise, e esse colega passa o meu nome para outro colega, que passa para outro colega, enfim, assim você vai fazendo o seu nome, né, no mercado de trabalho. Então, uma das maneiras principais de se fazer isso é utilizando as mídias sociais. E aqui eu coloquei como exemplo o LinkedIn. LinkedIn, né? Eu falava lá nos Estados Unidos LinkedIn, aí o quê? Que aplicativo é esse? Mas para nós aqui no Brasil, LinkedIn foi uma ferramenta fundamental. O que acontece? Pensando no mercado americano, quando você se aplica para uma vaga, e hoje em dia no Brasil também, enfim, hoje em dia é uma fonte de informação de você enquanto profissional, né, do seu profissional. Fui informado que era fundamental eu criar uma conta no LinkedIn e começar a divulgar o meu trabalho. Porque eu estava aplicando para vagas de professores lá nos Estados Unidos e às vezes algumas instituições pediam para você colocar o seu link de referência, né? Então seria o seu LinkedIn ou o seu GitHub. Então essa foi uma dica que eu recebi e eu comecei a fazer postagens, tá? A gente vai separar um outro dia, uma outra apresentação talvez aqui com o pessoal, e eu posso vir falar aqui sobre postagens específicas, então, o que eu já percebi que dá maior visibilidade, o que não dá visibilidade, mas o mais importante de qualquer postagem que você vai fazer é a sua intenção de ajudar, tá? É a sua intenção de comunicar que aquela informação, ela pode estar aí ajudando pessoas, ajudando a direcionar, seja pesquisa, seja o trabalho, seja a profissão de qualquer pessoa, tá? Então, veja bem aqui que são diferentes tipos de postagem, né? Então, você posta aqui a possibilidade de participação de um seminário, você posta aqui a compartilhamento de um conhecimento, de um paper, de uma informação, de um pipeline, que você acha que possa estar ajudando pessoas. Você posta aqui também as suas mudanças profissionais, o seu desenvolvimento profissional. Então, essa mudança ela é muito interessante, principalmente para o seu networking, saber para onde você está indo, que área você está trabalhando, como que isso pode influenciar nas impossíveis interações, né, de pesquisa. E outras questões muito importantes de valorização de pessoas que fizeram toda a diferença na sua carreira. Então, seja na academia, seja na indústria, é muito importante você reconhecer aqueles profissionais que fizeram sim diferença na sua carreira, tá? Por exemplo, uma das pessoas essa aqui são mulheres que influenciaram na minha carreira, na minha escolha, nas minhas escolhas profissionais. E é muito importante deixar essas pessoas saberem quão importante elas foram para a sua carreira. Pode ser um seminário que você ouviu, pode ser uma aula, pode ser que aquela pessoa ela te fez uma conexão que abriu portas para outros caminhos. Então, isso é muito importante. Tudo bem? Então, aqui no LinkedIn é mais a parte de divulgar o seu conhecimento, divulgar os seus projetos
e sempre pensando numa forma em que essa informação ela é útil para as pessoas que estão lendo. Uma outra questão que também ajudou muito na projeção de carreira, ela foi aqui a parte de comunicação científica. Então, eu fui num evento em 2020 de fenômica, né? Então, eu tive lá uma interação com vários outros pós-docs e early career researchers, né? Pessoas que estavam começando aí a carreira, e nós sentíamos que a falta de uma ferramenta em que as pessoas compartilhassem os ways of work, como que as pessoas estavam fazendo as análises. Então, a gente estava muito acostumado a ver palestras e seminários com as pessoas apresentando os resultados maravilhosos a partir por exemplo, da área de fenômica aqui. Mas a gente não sabia como que aquela pessoa fez a análise. Por exemplo, eu tenho os meus dados, como que eu vou chegar num resultado parecido com o seu? Então, a gente sentiu falta desse nicho de informação, então nós criamos aqui o Phenome Force. Se vocês verem aqui, essa aqui é a Ana Rita, ela é italiana, mas na época ela era pós-doc em Boston. E nós sentamos aqui e começamos a delinear o que seria uma plataforma que eu, enquanto novo, né, na carreira, como estudante, eu achava que seria algo fundamental, algo que me ajudaria. Então, a gente começou a delinear aqui o que seria uma plataforma de comunicação científica, né? Então, veja que tem escritas em inglês, português, italiano, porque foi num bate-papo no saguão do hotel, tá? Nisso, vocês podem ver aqui, ó, que tem YouTube, Slack Channel. Então, a gente fez um delineamento da estratégia dessa atividade no saguão de hotel, num dia esperando para uma festa do evento. E deu muito certo, né? Então, a gente escolheu aqui duas ferramentas, o Slack Channel, que você tem uma ferramenta que você pode criar aí channels, né, abas em que as pessoas podem se comunicar, tirar dúvidas, então uma parte de tirar dúvidas, né, de comunicação. E para transmissão do conhecimento mesmo, do pipeline de análise, nós escolhemos YouTube, que é uma ferramenta que ela é aberta, né, então você pode ter acesso aí em diferentes países, enfim, fica lá gravado dentro de um histórico, então o que é muito interessante. Inclusive, essa live hoje, ela está no YouTube, né? O que pode fazer com pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir agora possam voltar depois. Então, e deu muito certo, sabe? Hoje a gente tem vários inscritos, inclusive ganhamos prêmios de igualdade, diversidade, de eventos, né? Recentemente, e o que foi uma gratificação e um reconhecimento de um trabalho que é voluntário. Então, o nosso foco aqui sempre foi ajudar pessoas, tá? Quando eu falei anteriormente sobre o contato com profissionais, aqui entra essa questão de encontrar no seu networking pessoas que pessoas que vão poder acrescentar em termos de conhecimento, pessoas que são interessantes de trabalhar, que é legal de trabalhar, e propor projetos que possam aí nos ajudar, inclusive, a mudar mesmo um setor, né, do conhecimento. Então, nós criamos, numa Seed Grant desse projeto aqui, que é o AgTOPI, que é um projeto aí que busca a interação entre genômica e fenômica, né, tanto para animal quanto plantas, é uma grant grande do USDA, que ela foi dividida em seed grants, né, que são grants menores. Então, nós juntamos, fizemos um trabalho aí de comunicação e foi excelente, sabe? Hoje, eu considero esses profissionais meus amigos e a gente interage bastante, quase que semanalmente, e nós criamos esse grupo chamado Drawn to Phenome, que o principal foco aqui é o empoderamento do uso do High Throughput Phenotyping, né, que é a fenotipagem de alto rendimento através de drones, né? Então, nosso foco era desenvolver ways of work, formas de análise, pipelines que pudesse, sim, ajudar no desenvolvimento do uso dessa ferramenta na sociedade como um todo. Tudo bem? E aqui eu entro dentro dos meus 5 minutos finais, aqui falando muito obrigado por essa oportunidade. Aqui eu tirei alguns slides, mas como eu tenho 5 minutos, eu vou passar para esses slides, tá? Então, uma maneira muito interessante de você saber o seu perfil profissional é fazendo esses testes de personalidade online. Aqui eu só estou dando um dos exemplos, tudo bem? Que eu não sei se todos aqui já tiveram acesso, que é as 16 personalidades.
Então, se você tiver um tempinho, joga aí no Google, quando você tiver uns 12 minutos, 15 minutos, e faça o teste. Esse teste, ele te ajuda, respondendo as questões, ele te ajuda a ver em qual dessas grandes áreas que foram estudadas aí por profissionais da área, você se enquadra enquanto profissional. Então, eu tenho um perfil mais de líder, eu tenho um perfil mais de análise de dados, eu tenho um perfil mais de handwork, e isso te ajuda a tomar as decisões de onde se aplicar. Tudo bem? Então, isso aqui entra como sugestão, tá? Uma outra questão que eu tirei, que eu estou trazendo agora, que deu tempo. Esse aqui é o Felipe Matias, que muita gente que me segue nas mídias sociais conhece, tá? Então, é um Felipe que está apresentando workshops de análise de dados, é um Felipe que ele apresenta aqui em conferências, que dá aula, tudo bem? Que está sempre aqui relacionado com high-tech ou desenvolvimento de softwares ou uso de fenômica. Isso também faz parte dos meus skills que foram desenvolvidos durante a minha vida profissional. Mas jamais a gente pode esquecer da origem de onde a gente veio, tá? Então, nós aí como agrônomos, biólogos, né, engenheiros florestais, ou tecnista, todo mundo aí da área de agrárias e biológicas, que a gente vai para a pesquisa, é muito importante ter o hands-on. Veja aqui que eu tenho bastante experiência na área de trabalho no campo, né, do melhoramento. Aqui tem braquiária, aqui tem milho, tem batata, aqui é melhoramento de trigo, diferentes áreas de coleta de informação, porque uma vez é importante você saber a forma de trabalho, porque quando você chegar num cargo de liderança, chegar num cargo de professor, ou mesmo numa posição nas empresas, em grandes empresas, por exemplo, na área de pesquisa, você tem a visibilidade e você tem o feeling de saber como aquela atividade como aquela atividade ela pode influenciar as outras pessoas. Por exemplo, eu vou conseguir entender o porquê que aquele meu colaborador, ou aquele estudante, ele está tendo uma dificuldade em fazer uma atividade pelo fato que você já passou por isso, sabe? Então, isso aí desenvolve muito os seus soft skills, tá? Então, desenvolva, sim, essa parte bem de writing, de desenvolvimento de análises, de comunicação, mas não se esqueça da base mesmo, da coleta de dados, do delineamento experimental. Tudo bem? Isso é o que eu coloquei aqui, ser independente, né? Você tem que ser aquele profissional que você não precisa ser o melhor em tudo, mas você tem que entender todos os passo a passos, né, os steps da sua área de trabalho, tá? Desenvolvimento aqui do experimento, como a coleta de dados, a análise até a escrita. Tudo bem? Então, era mais ou menos isso que eu tinha planejado para hoje. Tem muito mais coisas que eu quero falar, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade.